chegou a hora do nosso artesanato. Hoje nós trouxemos uma ideia muito legal, gente. Legal, barata e fácil, tá? São os palitoches, que fazem com que as crianças entrem ainda mais no mundo das histórias. Então, olha, presta atenção para você aprender e fazer com seu filho aí na sua casa. Toda criança ama história, né, gente? Mas como deixar essas histórias ainda mais interessantes? A gente vai ensinar pra você hoje a fazer os personagens das histórias preferidas aí dos seus filhos, netos, sobrinhos. Quem vai ensinar pra gente é a Maria Carolina, tudo bem? Tudo bem. E daí, vamos ensinar pro pessoal hoje a tornar, né, essa história mais interessante, é isso mesmo? Com certeza. Sempre com materiais que a gente tem em casa, o mais barato possível, que para todo mundo fazer. Né? E o que a gente já falou aqui, né, que é a participação das crianças, que é muito interessante. Claro, a história ela vai ter muito mais prazer para a criança se ela fizer o boneco, se ela fizer o palitoche, que é o que nós vamos ensinar aqui hoje, né? Então, se a mãe fizer, a criança vai brincar só um pouquinho, faz esse teste depois. Agora, se ela fizer o brinquedo, construir ali com a mãe, recortar, mesmo que não fique perfeito, mas deixe do jeito que a criança fez. Ela vai adorar, se certeza. Divertir ainda mais, né, com as histórias. Então, o primeiro passo, acho que é escolher a história preferida. A história preferida. Então, hoje a gente escolheu a história dos 3 porquinhos. Então, pegamos um livro. Primeiro de tudo, tem todo o preparo para se fazer essas brincadeiras, esses brinquedos. Então, pega a história da criança, que a criança prefere, conversa com ela sobre a história, quem são os personagens, daí ela vai estimulando o raciocínio lógico para ela. Então, precisa ter 3 personagens, por exemplo, 3 porquinhos. Então, ela vai ter que ter essa consciência de que ela precisa fazer 3 brinquedos diferentes, né? 3 bonecos. Ah, mas tem o lobo, então eu preciso fazer mais um. O que mais que eu preciso? Daí tem criança que pode falar, preciso fazer as casas. Então, daí vai da imaginação da criança, né? Legal. Esse tipo de brincadeira que a criança participa, então nós estaremos estimulando também a imaginação, né? O lado do raciocínio lógico, quando a gente faz essas perguntas sobre a história para a criança, né? A memória, porque ela vai ter que se lembrar de tudo o que acontece, os detalhes dos personagens, então por isso que é muito bom. A coordenação motora fina, habilidades como a pintura, o recorte. Tem crianças que ainda não vai conseguir recortar direito, né? Mas, então, dependendo da idade, se ela tem acima de 4 anos, você pode deixar com que ela faça as tentativas. E daí só se ela não conseguir que você ajuda, né? Senão, deixa lá ela fazer do jeitinho dela, né? E o que a gente vai usar para fazer? Então, nós vamos utilizar um molde que a gente pode encontrar na internet, bem fácil. Se a mãe quiser desenhar ou se a criança tiver, né, habilidade de desenho, pode fazer também. Nós vamos usar palitinho de sorvete ou palito de fósforo, de churrasco. Né? Lápis de cor, giz de cera para fazer as pinturas, né? Às vezes, se a criança quiser fazer um detalhe com papel colorido, se tiver em casa também pode. Se não, pode ser só com pintura mesmo. E a cola e a tesoura? A cola e a tesoura, isso mesmo. Que são os básicos, né? Isso. Para ser mais fácil, os moldes são bem facinhos de achar, viu, gente? Só você entrar lá na internet e procurar, né? Coloca o nome da moldes história. E o nome da história que já aparece o molde lá. Já aparece, isso. Então aqui a gente imprimiu um porquinho só pra gente ensinar. Então vamos lá. Então vamos lá. Então, primeiro de tudo a gente vai recortar o molde. Pronto, agora com o molde recortado, a gente pode fazer alguns detalhes, né? Que a gente quer. Então eu vou pegar o giz de cera para pintar a roupinha dele, por exemplo. Então isso daqui não é a mãe que faz, assim, para criança. Criança escolher a cor. Com certeza. Né? E assim a gente sempre tem que fazer perguntas. Quando a gente está fazendo pergunta para a criança, deixando ela responder, a gente está instigando a memória. Então, no livro, os porquinhos têm aquelas cores. Então, faça com que a criança se lembre das cores que são demonstradas lá no livro. Mas também outra parte interessante é a criatividade, né? Se a criança quiser Com criar certeza. uma nova roupa. Assim, às vezes a criança é um pouco desatenta, então a gente quer estimular esse lado da memória. Então, daí sim a gente, né, força que ela se lembre das características do livro, né? Mas se você quiser que a criança, né, estimule então, o seu lado criativo, daí faça como ela quiser. Aí, então a roupinha tá pintada e depois a gente pinta a carinha do porquinho aqui. Aqui, a gente recortou um lado só do molde, Isabela.
o que a gente pode fazer? Às vezes eu não tenho palitinho em casa, mas eu quero fazer mesmo assim a brincadeira. Então eu posso recortar o outro lado do molde. Opa, tá desse lado. Da roupinha, por exemplo. Vou ensinar para vocês fazer outra variação aqui do nosso brinquedo. Ele deixa de ser o palitoche e passa a se chamar dedoche. Então a gente recorta o outro lado do molde. Seria o verso da roupinha dele, por exemplo. E daí a gente cola de modo que a criança consiga colocar o dedinho dela dentro da roupa. Então, olha. E é claro, a gente tá dando essa dica da folha de sulfite, que é mais fácil, mais barato, mas se a pessoa quiser fazer no EVA, no no aquele feltro, também fica muito pode legal, fazer. né? Fica mais profissional, né? Aí, ó, então a gente cola os dois lados, deixando um buraquinho no meio, daí a criança pode colocar o dedinho dela Aqui pra brincar e depois. Isso. Então aqui a gente cola a cabecinha do porquinho, aqui, ó. É assim mesmo, é bem facinho, rudimentar para as crianças brincarem ali, ó. Então desse jeito virou um dedoche, ó. Eu posso colocar o dedo aqui e daí brincar com ele. Ou senão eu posso colar um palitinho atrás, que também fica muito legal. que daí vai virar o palitoche. Aí, cola o palitinho, virou outro brinquedo. Daí você pode usar a criatividade, pode pegar uma caixa, fazer o teatro, né? Isso. Legal. Aí varia, depende da criatividade da criança e de quem está ajudando. Legal. Uma coisa que a gente estava falando que é rápido de fazer, mas essa coisa assim de pressa, né? Às vezes sim. a gente tem um pouco de cuidado com isso também, Com né? certeza. A gente deixar a criança imaginar, pintar da forma que ela quer, né? Acho que isso é interessante Isso. também. Bem interessante. Então, deixar a criança explorar o seu lado criativo ali. Às vezes, a criança ela não sabe pegar o lápis direito. Então, já é um motivo, um jeito de você ensinar a criança a pegar o lápis, né? Na forma de pinça. Às vezes, ela não sabe utilizar a tesoura. Então, é uma forma de você estar instigando essas habilidades na criança com esses tipos de atividades aí que você pode fazer em casa. Não fazer só por fazer, né? Mas isso. com objetivo. Sempre Eu com vou objetivo. aprender porque eu vou pintar. Isso. Às vezes meu filho é muito desatento, então eu vou instigar a memória, então eu vou lembrar, olha, quantos personagens são? Posso fazer mais personagens? Posso, mas se você ficar retido aquilo que está, né, a história fidedigna ali do jeitinho que é no livro, você vai estar trabalhando as questões de memória, da atenção, né? A questão da imaginação, então a gente foge desses pontos de atenção e de concentração, né? Legal. Maria Carolina, mais uma vez, muito obrigada pelas Imagina. dicas. E aí, pessoal, ó, tá pronto o nosso palitoche. E fica aí da criatividade de vocês, façam as histórias preferidas, façam do jeito que vocês preferirem, que eu tenho certeza que a brincadeira vai ser ainda mais gostosa. Vocês viram que fácil de fazer, né? É claro que depois você pode incrementar com outros materiais, fazer com as histórias preferidas dos seus filhos, dos seus netos, dos sobrinhos. Isso é muito legal, você fazer e brincar junto com seu filho, né?